Oi, meus amigos espíritas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que visualizaram os 2 vídeos anteriores que eu fiz em defesa do Divaldo. Publiquei sem pretensão nenhuma e fico feliz que a minha fala tenha chegado a algumas dezenas de milhares de pessoas. Para todos vocês, eu só posso dizer muito obrigado. Creio que o interesse de tantas pessoas demonstra que não se pode varrer certos assuntos para debaixo do tapete como se eles não existissem. Como certa vez eu ouvi de uma amiga muito querida, aquilo que enterramos vivo fermenta. Pela mobilização de tanta gente, o tema estava fermentando há muito tempo. Mas o assunto que eu queria abordar é outro. Hoje eu quero falar da turma do deixa disso. Não falo das pessoas de boa vontade, aquelas que se recusam a alimentar discórdias, fofoca, ressentimento. Esse tipo de comportamento nós só devemos estimular e aplaudir. A turma do deixa disso é um outro tipo de grupo. É aquela turma formada pelo partido da omissão em nome da convivência pacífica. Infelizmente, mais do que um comportamento, no meio espírita é quase um postulado de fé. São os defensores do discurso do que discutir é ruim, polêmica é coisa de gente obsediada, que devemos calar para não causar desarmonia. Normalmente dizem isso justificando o comportamento em nome da união do movimento espírita. Convido a você a analisar essas falas com muita atenção. Vou começar pela visão que creio que todos concordam. No geral, vivemos num mundo no qual a maioria das pessoas é egoísta, orgulhosa, vaidosa, que faz de tudo para a satisfação dos seus desejos. O único freio dessas pessoas é a ameaça de alguma punição. Não é todo mundo que é assim, mas os espíritos superiores atestam que a Terra está na categoria de planeta de expiações e provas, exatamente porque a maioria é assim. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, em nosso mundo o mal ainda domina e o bem é uma exceção. Para a mudança deste cenário, os espíritos superiores afirmam, na questão 627 de O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo vem ao mundo para trazer o reino do bem, anunciado por Jesus. Pois bem, vamos juntar essas duas informações. De um lado, temos um mundo egoísta, hedonista, violento. No outro extremo, nós temos a proposta espírita de transformar o mundo, evangelizando seus habitantes, para que o reino do bem se instale aqui na Terra. Alguém acha que isso vai acontecer sem luta, sem embate, discussões e polêmicas? Alguém pensa que aqueles que se alimentam de ódio, dos vícios, das intrigas, das mistificações, das maldades, simplesmente vão abandonar as suas conquistas porque estamos dispostos a anunciar o Evangelho de Jesus? Que o reino do bem vai se instalar sem a resistência dos maus? Alguém tem essa esperança? É preciso que as pessoas entendam. Jesus não foi crucificado por ser bom, por ter curado pessoas, por ter alimentado uma multidão de famintos e por ter incluído entre o seu público os párias da sociedade. Jesus foi condenado e crucificado porque a sua proposta do reino de Deus batia frontalmente com o reino de Roma e com os governos de Herodes Antipas e do Sinédrio. Para ficar bem transparente, Jesus foi morto porque combateu o mal, não porque fez o bem. Jesus foi morto porque incomodou os assassinos, os corruptos, os ladrões, os depravados, os mentirosos, os hipócritas, os egoístas e os maus de toda a espécie. Quando ele disse que não vinha trazer a paz, mas a divisão, ele sabia que o rompimento dos seus seguidores com o mundo não daria de maneira fácil, sem briga. O embate veio porque quem gosta dos prazeres do mundo e dos vícios não quer a regeneração da terra. Essas pessoas vão tentar entravar, com todos os seus esforços, o avanço do bem. Por isso, não dá para seguir a Jesus sem incomodar o mundo. Se alguém diz que segue a Jesus, mas não incomoda o príncipe deste mundo, como nós encontramos no Evangelho de João, essa pessoa mente. Se não entendermos que a voz do Consolador prometido são os espíritas, pois somos nós que estamos encarnados, que damos voz aos guias espirituais, então o Espiritismo não terá o papel que imaginamos na transformação da humanidade. Se os bons forem tímidos, os maus vencem. Não sou o autor da ideia,
É só ler no Livro dos Espíritos, na questão 932. Por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons? Resposta: é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, tomarão a frente. Em outras palavras, os espíritos estão dizendo que a influência dos maus predomina porque as pessoas de bem são coniventes. Não nos iludamos. No próprio Espiritismo, temos os falsos irmãos que não querem que a regeneração do mundo aconteça. Falo isso para que estejamos atentos e não para nos desanimar. Não podemos pensar que estamos desamparados, mas temos que ser prudentes. E eu acredito que é uma forma de separar o joio do trigo. Sabermos quem está ou não comprometido com a verdade, com a proposta espírita. O primeiro critério é o da atitude. É só ver se essa pessoa é omissa ou não. Vamos ser francos. Os omissos nunca ajudaram em nada, causa nenhuma. O judaísmo não sobreviveu em um mundo politeísta por causa dos omissos. O cristianismo não se impôs contra o poder dos Césares, graças a quem ficou calado. O protestantismo não enfrentou a Igreja Romana com os reformadores sentados em casa. O espiritismo chegou até nós graças a gente de luta e não a pessoas frouxas, acomodadas e covardes. Esse tipo de gente nunca contribuiu em nada para coisa alguma. Eles não querem sair de casa, da sua zona de conforto. Contanto que a discussão não lhes afete, eles são incapazes de mexer uma palha para defender um ideal. O segundo critério diz respeito aos que não são omissos. Existem aqueles que nós podemos chamar de atitude, os ativos. Entre esses existem os que defendem os seus interesses e o que defende os valores da doutrina espírita. Ocorre que ninguém explicitamente diz que está defendendo o seu desejo, o seu interesse. Por isso, a gente tem que ser muito vigilante. Eu tenho um critério para sugerir. Cuidado com as pessoas que no movimento espírita propagandeiam ideias repletas de chavões. São aquelas pessoas que fazem valer o seu ponto de vista usando indiscriminadamente as palavras união, fraternidade, tolerância, perdão, amor ao próximo, acolhimento, etc. Todos concordam que essas atitudes e sentimentos são coisas boas. Até aí, todos estão de acordo. O problema é que essas palavras podem somente trazer um cavalo de Troia que dentro tem todo tipo de interesse escuso. A minha sugestão é que verifiquem se esses palestrantes e dirigentes são não o que eles defendem, mas o que eles combatem. Vou tentar exemplificar para ficar mais claro. Essas pessoas são a favor ou contra a descriminalização do aborto? Elas defendem ou criticam a implementação da pena de morte? O que essas pessoas pensam sobre a legalização das drogas? Esses palestrantes e dirigentes espíritas aceitam o discurso do que existe corrupção do bem? Eles defendem a mentalidade do rouba mais faz? Eles defendem ou recriminam certos comportamentos nos centros espíritas em nome da tolerância? Discursar em favor de pessoas é bonito, mas não significa comprometimento nem com as pessoas nem com o espiritismo. É preciso mais. Ninguém duvida que a mãe, o médico, aqueles que praticam aborto, devam ser amparados nas nossas casas espíritas. Mas qual a posição desse dirigente, desse palestrante, em relação ao crime de aborto em si? Ninguém que conhece o Evangelho de Jesus irá discriminar os membros da comunidade LGBT. Isso é consenso. Creio que todos somos favoráveis a combater a intolerância, o preconceito, a discriminação, o bullying, que são coisas covardes que são cometidas contra os homossexuais. Até aí, eu acho que está todo mundo no mesmo propósito. Mas qual a posição desses dirigentes sobre a lei de reprodução que está no Livro dos Espíritos, sobre a expiação das faltas passadas, utilizando a sublimação do sexo? Esses acolhedores defendem que toda forma de prática sexual é amor? Que nós, como espíritas, devemos aceitar qualquer expressão de sexo? O seu palestrante provavelmente dará ênfase ao fato que Jesus acolheu os ladrões, as prostitutas e aos publicanos corruptos. Isso está nos evangelhos e ninguém discute. Destaca-se, é dever de caridade de todo cristão fazer isso. Mas esse mesmo palestrante acha que Jesus seria a favor do roubo, da prostituição e da corrupção? O mestre de Nazaré, quando curava um enfermo, um exorcista, um possuído,
não era enfático ao dizer: vá e não peques mais para que mal maior não te aconteça? Ser espírita não é ser inodor, insípido e incolor. O espiritismo, meus amigos, é formado de carne, ossos e sangue, não de ectoplasma. Não vivemos no mundo espiritual, onde cada grupo de espírito tem o seu lugar definido, conforme o seu grau de evolução. Nós vivemos aqui na Terra, estamos encarnados. Existem forças que não querem que o reino de Deus se instale aqui. Peço desculpas pela sinceridade, mas entenda, abrir mão dos postulados da doutrina em nome de uma pretensa união não é ser espírita, é ser acomodado. Não se faz união com silêncio, mas com compromisso com a codificação. Não há como espírita ser fiel e se calar em aceitar ideologias estranhas ao Evangelho. Não podemos jogar as coisas para debaixo do tapete. Lembro de Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, ele cita que é um caso muito interessante. A primeira geração de cristãos tinha problema em aceitar os chamados gentios, o pessoal do Império Romano, porque eles achavam que essas pessoas primeiro deveriam ser judeus antes de serem cristãs. E quando Pedro foi visitar a cidade de Corinto, e ali na Antioquia, Paulo fala que resistiu na cara de Pedro, porque Pedro se afastava dos irmãos gentios para não ser visto com eles pelos judeus do grupo de Tiago. E aí, Paulo ficou uma fera e disse para Pedro, na presença de todo mundo, que ele, sendo judeu, vivia com os gentios. E agora, como judeu, ele queria obrigar os gentios a viverem como judeus. Esse episódio é narrado na Epístola aos Gálatas. Dá uma olhadinha lá no capítulo 2. Paulo respeitava Pedro, mas quando o apóstolo da igreja de Jerusalém e seus confrades agiram com desrespeito ao Evangelho, o apóstolo dos gentios não teve dúvida em abrir mão da união, da unificação, para defender o pensamento do Cristo. Se Pedro, o discípulo mais próximo de Jesus, foi advertido em nome do Evangelho, nós outros somos intocáveis. A paz de Jesus não é a paz dos egoístas. Se a gente quiser o Evangelho, tem que lutar por ele. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos nós.